Alô, bem-vindo de volta. Estamos aqui no módulo 5, essa aula 6. A gente está resolvendo questões da CESP, já que a gente está no módulo multibanca. Exercício de gestão de segurança da informação. Estamos na questão 26. É nela que eu estou agora. Questão aqui do Ministério da Educação, de gerente de segurança. Vamos ver o que essa questão quer da gente. A rastreabilidade de decisões remetendo a políticas e decisões da direção superior é um dos requisitos de um SGSI, Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Certo ou errado? Pessoal, está certíssimo aqui, está correto. Isso aqui realmente é um requisito, está nos requisitos gerais, a gente vai conferir daqui a pouco, na 27.001, já que é 27.000 que tem todos os requisitos para SGSI, não é isso? Ok? E na prática, qual é a importância disso aqui? Pensem bem, a gente tem que derivar todos os nossos procedimentos, todas as nossas ações e escolhas dentro do nível tático operacional para a segurança da informação. Como assim tático operacional, Fernando? Vou colocar aqui umas linhas assim, estratégico, tático e operacional. Certo? Os níveis operacional de uma empresa qualquer. Aí na estratégia a gente tem lá a política de gestão de segurança, que tem todas as diretrizes, orientações expressas, com aquele comprometimento da alta direção, porque é onde vai documentar realmente quais são as orientações da direção para essa área de conhecimento. No nosso caso, a área de conhecimento que está falando é qual mesmo? Segurança da informação. Isso é estratégia, está representada pelas políticas, pelas diretrizes. Na tática, nós vamos ter alguns projetos para ações de grande porte para a segurança da informação, fazer implementações, algumas aprovações de orçamento que tem que estar realmente ligadas a essas estratégias. Ou seja, no caso estratégico, a gente fala aqui de sistema de gestão de segurança da informação, a gente está falando da política, diretrizes. Ok, assim como na operação, os procedimentos do dia a dia, como eu tenho que tratar cada incidente da segurança da informação, como eu tenho que cuidar dos meus serviços que tem a operação, como eu tenho que cuidar de tudo aquilo que a gente estuda lá nos controles da 27.002, que são cotidianos, também tem que seguir, tem que estar alinhado. Eu não posso fazer a operação ir para um lado e aqui a tática e a estratégia, por exemplo, está indo para outra direção. Né? Não faz sentido. Eu tenho que realmente ter a minha empresa funcionando. Estratégia, tática e operação, os níveis nacionais, alinhados, e assim deve ser também meu SGSI e a minha gestão de segurança da informação como um todo. Ok, mas eu falei isso tudo aqui só para lembrar a gente que é o seguinte: nossos procedimentos que estão na operação, nossas decisões, os controles que nós estamos utilizando no dia a dia devem estar todos remetendo a políticas, orientações da direção. Eu tenho que seguir o que a direção está me orientando a fazer. E ela expressou isso formalmente na política de segurança da informação. Se coloque no papel de alguém que está indo auditar um SGSI. Se você precisa da confirmação de que essa organização faz seu dever de casa certinho em relação a isso aqui, ou seja, você quer saber se essa organização segue direito às orientações da alta direção, que a estratégia está alinhada com a tática de operação para a segurança da informação e, portanto, a sua política de segurança da informação, vou colocar aqui PSI, está sendo refletida nas ações e nas decisões do dia a dia. Eu tenho lá diversos procedimentos, diversas ações, os tipos de controles que estão refletindo ela. Como é que eu vou saber se isso está acontecendo? Eu tenho que pedir, olha, me traz aí alguns registros que demonstrem que você está fazendo essa amarração. Me mostra aqui uma técnica para poder refletir nas restrições de acesso, por exemplo, no controle de acesso, que a gente sabe que é a seção 11 da 27.002, né? Me mostra que essa política de controle de acesso segue a política de segurança da informação. E você vai realmente mostrar como é que você fez esse diparo. Você vai mostrar os seus instrumentos, os seus registros, que comprovam que uma coisa está seguindo a outra. Você está seguindo o que a direção quer. Ok? Vamos ver isso um pouco mais de perto. Olha lá, no sistema de gestão de segurança da informação, temos requisitos da documentação. E nos requisitos gerais já são citados realmente esses requisitos. Perfeito? Vamos ver? Então, a questão afirmava que a rastreabilidade de decisões remetendo a políticas e decisões da direção superior é um dos requisitos do SGSI. É mesmo? É. Você tem que remeter e tem que rastrear que você fez isso. Você tem que comprovar que está fazendo isso na sua organização. Tá? Até para você ter o controle, até para você ter visivelmente provas concretas para a própria administração interna perceber se isso está acontecendo ou não. Então, nos requisitos da documentação, requisitos gerais, a gente diz, a documentação deve incluir registros, decisões da direção.
assegurar que as ações sejam rastreáveis às políticas e decisões da direção e assegurar que os resultados sejam reproduzíveis. Ou seja, está querendo dizer o quê? Ela está querendo dizer que você tem que amarrar, interligar realmente o que você vai fazer, as políticas lá que estão abaixo dessa política de segurança da informação, os procedimentos, os processos internos, o seu apetite para risco dentro da gestão de riscos. Tudo isso está direcionado a o que a direção diz. Ela se envolveu com essa documentação da política de segurança da informação e colocou refletido quais são as orientações dela de forma documentada, formal para toda empresa. Aí, só aproveitando para complementar, é importante que se possa demonstrar a relação dos controles selecionados com os resultados da análise e avaliação de risco e do processo de tratamento de risco, e, consequentemente, com a política e objetivos do SGSI. Então, tudo tem que estar amarrado. A política do SGSI, que é uma política macro, uma política ainda maior do que a política de segurança da informação. Tem questão até que fala disso, viu? A gente não pode se enganar. A política do SGSI é a mesma coisa de política de segurança da informação. Bem falso, certo? Aproveitar para dar essa dica também. Mas sim, mas voltando, essa política do SGSI, as decisões sobre elas têm que ser equivalentes ao que você acha realmente que deve tratar, que é relevante para a organização ou não. Isso vai depender de análise de riscos, óbvio. E a política da segurança da informação, idem, no nível dela. E a política lá de controle de acesso, que vai descender da política de segurança da informação também. Tá? Na 27 a gente tem o seguinte, pessoal, também é o mesmo concurso aqui, ó, de gerente de segurança. Vamos ver o que é que vai abordar essa questão. O controle de registros referente ao SGSI restringe-se aos aspectos referentes aos eventos de natureza técnica. Certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? Esse aqui, a questão foi bem tranquila, eu imagino que deve ter sido tranquila, porque sempre que a gente está se envolvendo com estudos de gestão de segurança da informação, desde o início, a gente procura desligar um pouco essa relação direta com gerenciar a segurança da informação, com gerenciar tecnicamente, com controles especificamente, ou se restringir a você cuidar lá de técnicas de uso de ferramentas em tecnologia da informação. A gente sabe que a gestão de segurança da informação é um aspecto de obrigação organizacional, deve ser cuidado pela organização, a alta direção deve estar comprometida, e essa restrição a aspectos de natureza técnica realmente não são válidos, certo? Então não existe essa restrição. E quando fala de controle de registros, de você controlar, existem, né, certos monitoramentos de registros, de acesso, sim, técnicos. A gente vê lá, por exemplo, em gestão da operação, o monitoramento para poder você ter a detecção de registros suspeitos. A gestão de eventos e incidentes de segurança da informação também trabalha com detecções, mas são uma parte do todo. Não existe essa restrição aqui para aspectos de natureza técnica, ou estaria incompleto realmente a abordagem. Obviamente, as normas não vão abordar de forma incompleta. Então, vamos lá no Sistema de Gestão de Segurança da Informação, dar uma olhadinha sobre isso, no controle de registro, e ver como é que o Sistema de Segurança de Gestão de Segurança descreve isso para a gente. Então, vamos lá. Controle de registros. Registros devem ser estabelecidos e mantidos para fornecer evidências de conformidade aos requisitos e da operação eficaz do SGSI. Até aí nada de estranho, né? Eles devem ser protegidos e controlados. Também nenhuma novidade. O SGSI deve levar em consideração quaisquer requisitos legais ou regulamentares pertinentes e obrigações contratuais. Aqui já são trechos que eu comecei a chamar a atenção porque são evidências realmente para poder comprovar o que a gente já refletiu nos slides anteriores, que requisitos desses tipos devem ser guardados, registros devem ser controlados com essas naturezas. Então, jamais, nunca vamos limitar nosso escopo, inclusive aqui para esse controle de registros, para aspectos técnicos, ok? Então, no próprio controle de registro, eu mostro mais um pouquinho aqui, trouxe uma parte do texto, e lá no final, em exemplo, a gente tem diversos tipos de exemplo, de outras naturezas, livros de visitante, relatórios de auditoria e formulário de autorização de acesso preenchidos. A gente vê qual é a abrangência real desses registros que devem ser controlados. Ok? Se por acaso não está acostumado com essa expressão registro, que a gente trabalhou essas duas primeiras questões, entende
que registros simplesmente são evidências que você guarda ali para dizer, olha, eu estou fazendo realmente, eu estou mantendo os controles, eu estou realmente seguindo o que deve ser feito. Por exemplo, um exemplo de registro. Vamos esquecer um pouco segurança da informação. Você vai registrar um chamado lá que seu usuário pediu. Ele diz, vem atender aqui um incidente técnico. Registrou o incidente. Isso é um registro de incidente. Para que você registre? Você tem controle de quantos incidentes você está abrindo, você tem controle das naturezas do incidente, para analisar tendências, para você ter uma noção geral de quantitativa de incidentes de determinado mês, para ver se você vai precisar de mais recursos futuramente, precisa ampliar a sua equipe, para você demonstrar em quanto tempo está atendendo incidente, registrar, para você cobrar aquelas metas de serviços, tempo de atendimento, tudo isso. Então, da mesma forma, você precisa controlar registro, pessoal, para tudo que você administra na organização, que é relevante para você. Você vai ter o registro lá, né, controle de registros, ao nível que seja adequado às suas necessidades. Então, já que a gente está falando de segurança da informação, tudo que for necessário para eu gerenciar a segurança da informação, para eu manter meu sistema de gestão de segurança da informação, eu vou manter. Eu vou, portanto, gerenciar, controlar esses registros. Vou pedir para quando tiver realmente vamos para um exemplo técnico aqui, quando tiver realmente detecção de violações de acesso, isso tem que gerar um registro. Isso aí é um registro de algo que aconteceu, né, que não deveria ocorrer. Eu vou tratar lá com processos reativos. Aí, se eu tiver ainda na área técnica, uma gestão de eventos, eu vou detectar que uma ferramenta que eu tenho que é capaz de detectar algumas exceções, alguns cenários assim, digamos, suspeitos, ela me alerta, faz um alerta de que um usuário acessou um sistema operacional, logou com o usuário, certo? Um login de usuário, João da Silva, colocou lá a senha dele, e no momento, na mesma máquina, no mesmo desktop, no momento de logar uma ferramenta que a organização utiliza, logou com outro usuário, com Maria Fernandes. Até algo estranho aí, pô, será que nesse tempo aí, trocado de usuário, tem um usando com um SO do outro logado, ou será que a mesma pessoa está usando dois logins diferentes? É possível que tenha duas pessoas usando dois logins diferentes, né? Então esse evento deve ser analisado, deve ser tratado. Isso é um registro que deve ser guardado quando isso acontece, para você ter realmente esse controle dos registros. Então, também é uma forma para o seu SGSI inteiro, quando você controla a documentação, as mudanças em política, quando você controla todos os tipos de controles, quando você tem um visitante na organização, que você guardou as informações dele, quando você faz alguma avaliação e detecta alguma não conformidade, tudo isso tem que estar guardado nos registros para você administrar de forma melhor possível esse seu SGSI, certo? Questão 28. Os usuários devem ser conscientizados e educados no que diz respeito à segurança da informação, uma vez que recai sobre eles a responsabilização pelos eventos em que venham a se envolver, como quebras de segurança e erros de operação. Certo ou errado? Bom, meu colega ou minha colega, presta atenção nessa questão que está dizendo aqui. Vamos fazer a dividir para conquistar, como a gente faz aqui em questão CESP. Primeira parte aqui está tudo certo. Você deve conscientizar do cara, isso aí não precisa nem refletir muito sobre isso. Agora, quando a gente passa para a segunda parte dessa questão, olha o que está sendo dito. Uma vez que recai sobre eles, os usuários, a responsabilização pelos eventos em que venham a se envolver, como quebra de segurança e erros de operação. Está errado. Está completamente errado e absurda. Em outras palavras, se fosse traduzir o que a CESP estava ensinando aqui, seria que para qualquer evento que exista nas operações, um sistema, algo que deu errado, uma transação errada, independente da situação, a responsabilidade vai ser do usuário. O usuário vai levar aqui a culpa. Olha, é absurdo, né? Realmente é chocante essa afirmação. A gente não pode levar a sério uma coisa dessa, tem que marcar errado, tem que perceber e interpretar aqui a questão imediatamente para poder a gente até não perder muito tempo com questões assim. Então, vamos lá. Existem responsabilizações para usuários? Existem, sabe? Todos os funcionários da organização vão se comprometer com certas atividades, certos cuidados para poder proteger a informação. Sem isso, seria inviável a segurança da informação dentro da empresa. Agora, você afirmar que em qualquer evento em que exista, principalmente esses
Esses casos aqui, ó, vamos reler para ver quebras de segurança e erros de operação. Nesses eventos aqui, a responsabilização vai ser deles, restritas apenas a eles, aí está errado. Eles devem ser conscientizados sim, mas no casos de violações. Se você violar, né, violações, aí sim você, como funcionário da organização, tendo violado qualquer tipo de regra, podem caber, ainda assim podem caber ou não, alguns tipos de medidas disciplinares. E a organização deve definir isso com bastante cuidado, porque é que realmente os níveis que vão ser adequados a cada nível de medida disciplinar, certo? Tamanha é a forma que eu fiquei sensibilizado com essa questão aqui, que eu separei 3 passos para a gente dar uma olhada. Dá uma olhada comigo aqui, vai valer a pena a gente revisar isso, tá? Vamos olhar 3 seções da norma 27002, onde eu vou aferir aqui alguns controles diretrizes que vão esclarecer muita coisa sobre essa questão. Segurança em recursos humanos. Comprometido, passando por lá primeiro, vamos durante a contratação ver como é que todos são conscientizados dentro da empresa. Então imagine esse usuário, desde o início, ele está recém-contratado, lá da empresa, a empresa está bem estruturada com SGSI, então tem aquele treinamento, aquela educação e treinamento. Então, o que o controle diz? Convém que todos os funcionários da organização e, onde pertinente, fornecedores e terceiros recebam treinamento apropriados em conscientização e atualizações regulares nas políticas e por aí vai. Eu vou direto ao ponto. Aqui no final, nas informações adicionais, o que é que convém sobre essa conscientização, a gente tem lá responsabilidades e habilidades da pessoa, todo mundo deve saber quais são, e que inclui informações sobre conhecimento de ameaças, quem deve ser contatado para orientações sobre segurança da informação e os canais adequados para tratar os incidentes de segurança. Ora, ele vai receber responsabilizações para fazer a parte dele. Claro, ele vai ser aqui conscientizado de que existem algumas práticas que estão sob sua responsabilidade. Você tem que seguir todos os controles que estão submetidos ao seu trabalho do dia a dia. Você não pode violar as regras. Mas, quando ocorre incidentes, inclusive com serviços, tecnologia, operação, ele tem que estar conscientizado que isso deve ser reportado, tá? Para que seja avaliado pelo responsável em receber esse evento, incidente de segurança da informação, e avaliar, classificar para tratá-lo. Então, daqui a gente já começa a desmistificar essa história de que recai sobre ele responsabilidade, sobre eventos. A gente tem realmente centro de responsabilização para começar a interpretar eventos. Tá? A gente vai ver lá, como prometido, na seção 13, o complemento disso aqui, porque vai mostrar do outro lado como é que esses eventos são recebidos e tratados. O que é que tem lá de regras envolvendo toda a organização. Mas continuando aqui, a própria, durante a contratação, que ela é uma categoria de RH, não é isso? A gente tem o processo disciplinar. E olha o que o processo disciplinar diz para a gente. Eu, como funcionário da empresa, que sou usuário do serviço, tecnologia, eu preciso ser submetido para aquela conscientização e saber quais são os tipos de violações a quais eu estou submetido a receber um processo disciplinar. O que é que eu fizer aqui realmente vai ser algo de errado, vai ser algo que vai violar a política da empresa. Então, dentro desse processo disciplinar, as diretrizes dizem o seguinte para a gente. Convém que o processo disciplinar não inicie sem uma verificação prévia de que a violação de segurança da informação realmente ocorreu. Tem que ter coleta de evidências. Então, você vai submeter alguém a processo disciplinar, vai responsabilizá-lo apenas se você tiver certeza que você realmente coletou as evidências e que se trata de uma violação. Nesse caso, ele vai ser responsabilizado, pode ser penalizado, pode. Convém que o processo disciplinar formal assegure um tratamento justo e correto aos funcionários, que são suspeitos de cometer violações de segurança da informação. Pessoal, não precisa dizer mais nada, né? Quem está me acompanhando aqui viu onde eu queria chegar, é que essa responsabilização, digamos assim, essa culpa de que está realmente utilizando um serviço, um processo, um procedimento, vai realmente ser atribuída a responsabilização em qualquer tipo de processo disciplinar no caso de violações. Isso está lá, realmente, e
em recursos humanos tem bem descrito que deve ser tomado todo o cuidado para a gente ter certeza antes de começar a aplicar esse processo disciplinar. Agora vamos lá no controle de acesso. O controle de acesso tem responsabilidade dos usuários. Responsabilidade com política de mesa limpa e tela limpa, que a gente tem tratado algumas questões. Vamos ver. Olha lá. Os usuários de controle de acesso também recai algumas responsabilizações, mas para você cuidar da própria senha, seu uso de senha, conforme as políticas, trocar senha de tempos em tempos. Você cuidar do equipamento sem monitoração, você cuidar da política mesa limpa e tela limpa, que está aqui também com uma subcategoria, onde existem os controles, que a gente já comentou outras questões. Certo, essas são as suas responsabilidades, portanto, naquele momento que você estava sendo educado, treinado para a organização, isso aqui tudo também já deve estar sendo passado para você saber, ter a consciência. Ó, isso aqui realmente eu tenho que assumir, eu tenho que trabalhar. Até aí nenhuma novidade, a gente só trabalhou aqui o controle de acesso para mostrar que existem algumas responsabilizações, trouxe aqui como exemplo, para os usuários, mas nunca essas daqui, como a gente citou no início da questão. Por último, gestão de incidentes de segurança da informação. Vamos ver, afinal, como é que são essas regras de tratar os eventos. Vamos relembrar aqui com a notificação de fragilidades e eventos de segurança da informação. Ora, aqui finalmente a gente vê como é que é tratado tudo isso. E a gente, dentro do objetivo, não precisou nem ir nas diretrizes, nem nos controles. O objetivo lá, eu já fico satisfeito em trazer o texto do objetivo para poder completar essa questão aqui. Olha o que está sendo dito. Convém que todos os funcionários, fornecedores e terceiros estejam conscientes sobre os procedimentos para a notificação dos diferentes tipos de eventos e fragilidades que possam ter impactos na segurança dos ativos da organização. Convém que seja requerido que os eventos de segurança da informação e fragilidades sejam notificados tão logo quanto possível. Tá? Então, esses tipos de situações aqui devem sim ser reportados, devem ser tratados pelo processo, tá? Lá em gestão de incidentes. Tem essas práticas aqui, esse objetivo de controle para poder tratar, mas a parte que convém ao usuário, ao funcionário da organização, está em reportar, em saber tão logo quanto possível reportar isso para ser tratado. Tá? Então assim a gente conclui, a gente fecha 3 sessões que eu escolhi aqui para mostrar como é a relação do funcionário como um todo, de forma abrangente, com as responsabilidades em relação a eventos de segurança da informação. Eu poderia trazer aqui a política para também comprovar em alguns aspectos que a organização faz, os funcionários, mas eu preferi escolher essas 3 sessões. Certo? Questão 29. É uma questão do TJ 2012, analista judiciário, analista de sistemas. Acerca da classificação e controle de ativos de informação, de segurança de ambientes físicos e lógicos e de controle de acesso, assinale a opção correta. Já foi citada logo aqui, ó, 3 sessões lá da 27.002, né? Ativos, segurança de ambientes físicos, controle de acesso. Vamos lá, vamos ver alternativas. Letra A. Todo equipamento que contenha mídia de armazenamento de informação deve ser destruído para garantir que as informações sensíveis nele armazenadas sejam inacessíveis após seu descarte ou envio para conserto. Letra B. Paredes, portões de entrada controlados por cartões e balcões de recepção com recepcionista são os objetivos que devem ser utilizados. Desculpe, os objetos que devem ser utilizados para delimitar um perímetro de segurança física. Letra C. As instalações de processamento da informação geridas pela organização devem localizar-se fisicamente separadas daquelas que são gerenciadas por terceiros. Letra D. Qualquer esquema de classificação da informação aborda riscos de segurança da informação. Letra E. Esquemas de rotulagem e tratamento de informação se aplicam aos ativos de informação em formato físico, ao passo que apenas o controle de acesso se aplica aos ativos de informação em formato lógico. Ok, pessoal. Questão aqui, múltipla escolha, a resposta certa é qual? Aqui é a letra C de casa, tá? Essa era a resposta correta. Isso aqui a gente vai ver que está lá
em segurança física, na seção 9 da 27.002, lá na segurança de equipamentos. Daqui a pouco a gente chega lá, a gente vê em detalhes realmente a necessidade disso. Mas antes eu queria comentar cada uma delas, como eu sempre faço. A letra A estava dizendo que todo equipamento aqui deve ser destruído. Tava aquela coisa assim radical, né? Não, tem que destruir logo. Pode ter informação sensível. Então, vai ser feito descarte ou envio para conserto, destrói logo, né? Primeiro que você enviar para conserto, destruir equipamento, são coisas, né, paradoxais. Você vai destruir, mandar para consertar, tem nada a ver, né? Então já dava para perceber aqui que não estava fazendo sentido. Mas, só para complementar, quando a gente fala lá de proteção a equipamentos, que também está na seção 9 da 27.002, está no controle de físicos, a gente diz o seguinte, que na verdade, traduzindo o que a gente deve trabalhar em relação a esses equipamentos, na exceção, quando for realmente muito necessário, deve haver uma destruição. Mas, claro que no momento que você vai manipular equipamentos, vai enviar os equipamentos para algum ambiente externo e precisa proteger, você vai tratar a informação dele, obviamente, você vai tirar, retirar a informação, você vai cuidar para que não tenha nenhuma informação sigilosa ali acessível, tá? Então, você destruir o equipamento seria a sua última opção nesse caso, e não a primeira. A letra B é bem interessante, pessoal. Eu já andei acompanhando também, a gente resolvendo em fóruns e confundiu um pouquinho o pessoal. Vamos lá. Esses tipos de soluções aqui físicas, como controlados por cartão, balcões de recepção com recepcionistas, portões de entrada, são alguns exemplos, vejam bem, de objetos que podem ser utilizados lá no momento de eu delimitar meu perímetro de segurança física. Ótimo, esses são exemplos. Eles estão até na 27.002 lá, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como ilustrações. Mas em nenhum momento a gente diz que eles devem ser utilizados, são esses que devem ser utilizados, restringindo dessa forma para delimitar o perímetro de segurança física. O que a B estava dizendo aqui, se for interpretar, que quando você vai fazer segurança física, o que você deve fazer, a obrigação, são esses daqui, esses três. E mais restrito a esses. Não é bem assim. Esses daqui são exemplos de como você delimitar. A letra C é a nossa correta. Letra D de dado dizia, né, algo também absurdo, eu posso classificar minha informação sem me basear em relação a risco de segurança. Quando eu digo minha informação comercial, outra informação, a informação técnica da equipe de tecnologia. Eu tenho informação administrativa, informação financeira. Eu estou classificando a informação e não estou dando essas categorias com base em uma análise de risco de segurança da informação. Ok? Então, justamente a 27.002 ela vem nas diretrizes orientar a gente para definir nosso esquema de classificação com base em critérios que abordem a segurança da informação, que abordem regulamentos, conformidades, que abordem a confidencialidade da informação, a integridade. Então, isso que ela vem nos orientar. É uma classificação específica que leva em consideração a segurança da informação. Bom, e a letra E estava errada simplesmente porque estava dizendo que seria impossível você rotular um ativo da informação. Lógico. Eu vou usar aqui o trocadilho. É lógico que não. É lógico que é possível sim. Tá? Então, é possível você rotular. Você vai ter uma... Você vai rotular. Você vai ter uma forma de rotulá-los para ambientes eletrônicos, para ambientes lógicos, para ambientes digitais, para arquivos digitais, para sistema de informação, para troca de e-mails, alguns rótulos para fornecer o tipo de tratamento que você vai dar àqueles e-mails, por exemplo, em políticas de e-mails. Seu e-mail ele tem um aspecto que associe ele ao confidencial, sigiloso, enfim. Mas você vai realmente rotulá-los independente de ser lógico ou físico. O que a norma diz para a gente é que você tem a forma de tratar os físicos e a forma de tratar os lógicos. Simples assim. Ok. Então, como sempre, deixo aqui sublinhado tudo que eu falei que estava errado. Agora vamos lá para a norma para poder comprovar tudo isso que a gente refletiu aqui quando estava resolvendo a questão. Então, seção 9, segurança física do ambiente, começando aqui com segurança de equipamentos. Nós temos
reutilização e alienação segura de equipamentos. Olá, a norma ela vem como mostrar as boas práticas nessa subcategoria aqui, que você deve fazer isso de forma segura. Tá? Agora, a forma segura não implica necessariamente você sair destruindo o equipamento para evitar que alguém acesse a informação, não é? Então, a gente tem lá o controle, que diz para a gente que devem ser examinados antes do descarte para assegurar que todos os dados sensíveis e software licenciados tenham sido removíveis ou sob gravados com segurança. Essa é a regra. Agora eu vou mostrar para vocês a exceção. A exceção está lá na informações adicionais que diz o seguinte: no caso de dispositivos defeituosos que contêm informações sensíveis, por acaso você não consegue acessar, reparar, tirar a informação, pode ser necessária uma análise e avaliação de riscos para determinar se convém destruir fisicamente o dispositivo, em vez de mandá-lo para o conserto ou descartá-lo. Em outras palavras, está dizendo, olha, se você tiver uma possibilidade realmente de tirar aquelas informações, aí você vai sair destruindo o equipamento? Não, ainda não. Aí primeiro você vai fazer o seguinte, você vai analisar os riscos. Para que, Fernando, analisar os riscos? Vou ver qual risco eu estou correndo, para ver o tamanho do prejuízo, para eu comparar com o prejuízo de destruir aquele equipamento. Aí se eu chegar à conclusão que o prejuízo que eu teria com o impacto daquilo ali vazar, a informação seria realmente muito maior do que o prejuízo de destruir meu próprio equipamento, aí sim eu optaria por destruir meu próprio equipamento. Tá? Então, ao invés de mandá-lo para o conserto lá, diz, eu tenho aquele problema, não consigo acessar, está defeituoso, tenho uma informação sensível lá, não estou conseguindo tratar de outra forma, eu vou destruir. Eu não vou nem mandar consertar, porque vai que essa informação vaza. Tá? Então, é dessa forma que está sendo citado lá na norma. Ok? Continuando aqui, agora em área segura. Vamos ver a letra B. Olha lá, letra B é o que eu falei para vocês. Esses tipos de objetos, aqui como a questão chamou, como paredes, portões de entrada, controlados, balcões, são só alguns exemplos, digamos assim, didáticos que a 27.2 encontrou aqui de mostrar para a gente o que seria realmente utilizado para servir como barreiras para perímetro de segurança. Certo? Está mostrando para a gente do que é que se trata. Não está dizendo que você tem que utilizá-los. Tem que utilizar esses e mais nenhum. Okay? Então era isso que estava realmente de errado. Quando a gente dá uma olhada na questão, a gente lê, a gente interpreta, a gente vê que ela está dizendo que eles devem ser utilizados para detectar o perímetro de segurança física. Está restringindo. Questão restringindo aqui realmente não combina com o tipo de recado que a 27.2 dá para a gente. A letra C de casa estava lá em área segura, realmente era a correta, aí não tem erro. A gente trouxe aqui nas diretrizes de perímetro de segurança física as instalações de processamento da informação gerenciadas pela organização devem ficar fisicamente separadas daquelas que são gerenciadas por terceiros. Tá? Então, você separar, realmente, dividir essas instalações para você ter um controle maior, um gerenciamento melhor, é realmente uma recomendação. Tá? Letra D de dado estava em classificação das informações. Olha lá, bastou trazer o controle, não precisou nem trazer muita informação nesse caso. Aqui a gente já mata essa. Qualquer esquema de classificação da informação aborda riscos. Mentira. Certo? Não é bem assim. A gente pode classificar a informação como quiser. Ou bem entender como for útil para mim. Agora, as recomendações lá são para o quê? Vamos lembrar? No controle a gente já lembra. Recomendações para classificação. Convém que a informação seja classificada em termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade e criticidade para a organização. Ok? Assim a gente está classificando ela para ajudar na gestão de riscos de segurança da informação. E a letra E falava da rotulagem de dados, dizendo que era impossível rotular aqueles ativos que sejam lógicos, e a gente já conversou, que realmente está errado. Então, nas informações adicionais no rótulo de tratamento, a 27.2 explica um pouquinho sobre isso. Para não deixar dúvida, não deixar dificuldade, ela faz questão de mostrar para a gente que, entretanto, alguns ativos de informação, como documentos em forma eletrônica, não podem ser fisicamente rotulados. Obviamente, vou botar uma etiqueta, um rótulo, um tom, sendo necessário usar um rótulo eletrônico. Tá? Nenhum segredo
a gente está acostumado mais a rotular até eletronicamente esses ativos do que hoje em dia os próprios físicos da informação. Então a gente tem que ter rótulos, tem que ter realmente como se referenciar aquele ativo da informação, certo? Tem um procedimento de operação lá na empresa que todo mundo sabe lá, se for procurar ele é PR de operação, não sei, lá, I2, de incidente 2, que tem lá os procedimentos para tratar. Então esse aqui é meu rótulo, eu defino, certo? É um tipo de identificação que vai me ajudar também a gerenciar aquele tipo de ativo. Ele está lá no documento, sendo gerenciado. E a ISO 27002 faz questão de dar exemplos aqui também, como a gente pode rotular ativos de forma eletrônica. Questão 30, questão do TCE, Auditor de Controle Externo. Então vamos ver o que a questão diz para a gente. Uma política de segurança da informação deve fornecer orientação e apoio da direção para a segurança da informação, de acordo com os requisitos do negócio e com leis e regulamentações relevantes. O documento da política de segurança da informação necessita da aprovação da direção da organização e deve ser publicado e comunicado para todos os funcionários e partes externas relevantes, não devendo ser alterado a partir de então. Certo ou errado? Pessoal, essa questão aqui é a questão que colocou tudo certinho até o final, certo? Até aqui, mas no finalzinho, colocou a casca de banana. Aí, quem não está prestando atenção pode ter escorregado, pode ter caído aqui, realmente entrado na lista dos candidatos lá que vão perder ponto com isso aqui. Perder um ponto que não deveria estar perdendo. Realmente é uma bobeira errar uma questão dessa. Não deve ser alterada a partir de então, jamais vai existir algum tipo de recomendação ou regra relacionada à política de segurança da informação. Está errado. Se a gente disser que não deve ser alterada, a gente está assassinando completamente lá o monitorar criticamente o SGSI, avaliar criticamente, propor mudanças, propor melhorias nos controles, propor melhoria na avaliação de riscos, revisar os riscos residuais. Tudo isso aí vai ser impactado se a gente disser que não pode realmente mudar a política. Indo mais longe, se você não puder mudar uma política da organização de segurança da informação, você não consegue administrar, você não consegue gerenciar a segurança da informação. Tá? Porque toda organização é dinâmica, as coisas estão mudando, como a gente sempre diz por aí, a máxima, né? Que a única coisa certa é a mudança. E é isso mesmo. Então, aproveitando essa dica, se você estiver estudando gestão de qualquer outro tipo, gestão de serviços de TI, de governança de TI, e tiver alguma afirmação de alguma questão em que, uma vez que determinada uma política, ou um procedimento, ou um processo, aquilo aí não pode mudar mais, vá por mim, é falso. Tá? Processos, políticas, procedimentos, instrumentos, tudo que é gerencial, tudo que está realmente sendo utilizado pela organização para gerenciar, nesse caso aqui, um sistema de gestão da segurança da informação, precisa estar sendo atualizado conforme a necessidade. Como é que eu vou ter uma política de segurança da informação que restringe lá uma série de requisitos da informação, tá? E diz assim, essas daqui são sensíveis, a gente classifica como confidenciais, mas tem outras aqui que são públicas. Aí vai que alguma coisa muda. Digamos que vem uma lei nova aí que diz que essas informações que eu declarar aqui como públicas, a lei diz que agora não pode mais divulgar aquelas informações de clientes, etc. Como é que eu não vou continuar com a minha mesma política que definia que essa informação era pública? Eu não vou conseguir seguir minha lei, certo? Então é um exemplo aqui macro de que eu preciso ter flexibilidade para mudar. Eu preciso estar tratando continuamente os meus requisitos, critérios, enfim, a política de segurança da informação. Então vamos lá, política de segurança da informação, vamos ver a análise crítica aqui, que é só um dos pontos principais, não seria o único, mas o principal, de onde a gente vai enxergar a necessidade de ter algo que tenha uma flexibilidade para mudar. Tá? É óbvio que isso aqui não vai mudar todo dia, como você muda uma coisa na operação. É óbvio que você vai ter um planejamento para mudar, você vai mudar em resposta a alguns cenários que a gente vai revisar aqui. Que eu espero que você que esteja acompanhando a aula já conheça, mas a gente vai revisar. Então, quando falou que não deve
deve ser alterada, matou a questão, estava toda certinha, estava quase lá, quase acabando, quase certo, mas realmente pecou nesse último pedacinho. E lá no controle da análise crítica da política, a gente já tem a resposta. A política de segurança da informação deve ser analisada criticamente a intervalos planejados ou quando mudanças significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Você precisa adequá-la para poder estar sempre adequada e eficaz à sua realidade atual, e não olhando para o passado, obviamente. Se você ainda não está satisfeito, dá uma olhadinha lá nas diretrizes, trouxe uma parte aqui para mostrar mais evidências de que realmente tudo isso aqui é dinâmico, tudo isso tem que ser mudado de tempos em tempos. Nas diretrizes, a gente vê lá que convém que as saídas da análise crítica da direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a melhoria no enfoque da organização para gerenciar a segurança, melhoria dos controles, ou seja, isso aqui significa mudar objetivos de controle e mais melhorias lá, alocação de recursos, responsabilidades. Então, certo aqui, pessoal, que precisa estar sempre sendo readequada. A gente, quando faz um trabalho, por exemplo, de consultoria na organização e que vai analisar qualquer tipo de política e procedimento, incluindo aqui, nesse caso aqui, qual é o exemplo de uma política de segurança da informação, e chega à conclusão, pergunta a alguém, como é que está a política de segurança? Qual foi a última atualização que ocorreu? Quando essa atualização foi feita? Nunca foi feita a atualização. Então, a última atualização foi há 2 anos atrás. Nós, como pessoas externas, né, como consultor na organização, a gente desconfia logo, deve estar algo de errado. Eu acho que essa política aí não está realmente eficaz, não. Não está de acordo com sua realidade atual. Por quê? Porque tudo que precisa estar de acordo com a realidade atual precisa estar mudando, precisa ser atualizado. É tão improvável que chega a ser praticamente impossível de, nesses 2 anos, não terem mudado os requisitos, percepções, você ter definido alguma coisa. É muito comum que você defina algumas diretrizes, algumas políticas no início, que depois, não, tem que adaptar, não era bem isso que eu queria, não funcionou, esse controle aqui também não está adequado. Então, você precisa estar melhorando continuamente. Assim vale para tudo que você usa, pessoal, dentro da sua gestão interna. Repito, procedimentos, um catálogo de serviços, está sempre readequando. Sempre você esquece um serviço, você engloba um serviço em outro, você passa a atender um novo serviço. Classificação da informação é dinâmico, tá? Então, assim a gente acaba a aula 6, mas daqui a pouco estamos na aula 7 com mais questão de CESP. Ainda não acabou a bateria de CESP, não. Respira fundo aí e vamos continuar para a gente matar qualquer tipo de cenário de questões para essa banca também, tá? Um abraço e até mais.